A Deus seja a glória. Você conhece hino? Pode cantar comigo nessa noite? A Deus seja a glória. Enquanto nós achamos o livro, vamos adorar o Senhor? Pelas bênçãos sem fim, com sangue, com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me. A quem? Toda glória, Senhor, para sempre, sempre é tua, Senhor. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer, e se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar, com seu sangue lavou-me, seu poder nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos dignificou, nos justificou, tem zelado pelo meu e pelo teu futuro, tem guardado a tua casa. É o sangue, é o sangue, é o sangue do Cordeiro que está nos umbrais da porta da tua casa. Você pode declarar que a Ele sempre, 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 sempre daremos toda a glória. Seja a glória. Amém. Glória a Deus, assim diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão. Repita comigo. Tomou Jessé um jumento, o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul. Por intermédio de quem, igreja? Por intermédio de quem, igreja? Gênesis 49, versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Eu sinto Deus tão forte aqui. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Quero dividir com os irmãos algumas coisas que ao longo da semana Deus tem ministrado ao meu coração. E a primeira coisa que você precisa entender é que nesse momento da vida de Saul, a Bíblia vai dizer que o Senhor rejeita o reinado de Saul, porque Saul rejeitou obedecer a Deus. Então Deus o rejeita. Deus tira o Espírito Santo de Saul e coloca em Davi. Deus diz para Samuel assim: Samuel, eu rejeitei o reinado de Saul e tenho provido para mim um homem segundo o meu coração. Em outras versões vai dizer, um homem que me agrada, um homem que vai me obedecer. Eu já provi para mim esse homem,
E segundo a direção que eu te der, você vai lá e na casa de Jessé e vai ungir aquele que eu te disser que será o futuro rei de Israel. Nesse momento, Saul já estava sem o Espírito do Senhor. Davi já tinha sido ungido. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel unge Saul, em 1 Samuel 10, versículo 1, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que ele pega um vaso de azeite e derrama sobre Saul. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Samuel para ungir Davi, Deus diz assim: pega o teu chifre e enche de azeite e vai à casa de Jessé e unge aquele que eu te disser. Quando Samuel unge Saul, ele usa um vaso. Quando Samuel unge Davi, ele usa um chifre. Qual é a diferença? A diferença é que no momento em que Saul é ungido, o povo clamava: queremos um rei, como das outras nações. Saul tinha aparência de rei. Saul era parecido com o rei das outras nações. Um vaso cheio de azeite, porque aponta para a escolha do homem. Mas quando Deus manda ungir Davi, é um chifre cheio de azeite, porque chifre aponta para a escolha de Deus. Davi era escolha de Deus. Mas mesmo assim, Saul, ele foi ungido e Deus tinha um propósito na vida dele. Quando Saul é ungido, a Bíblia vai dizer que Deus unge como capitão do seu povo para guerrear e vencer contra um povo chamado Filisteu. A Bíblia vai dizer que após 1 ano de reinado de Saul, o povo filisteu estava com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo de Israel começa a sentir medo, começa a sentir temor, e o povo começa a se esconder em covas, em cavernas, em montanhas. Saul, ainda com um pedaço do povo pequeno, que a Bíblia vai dizer que estava temeroso, seguiu Saul temeroso até um lugar chamado Gigal. Em Gigal, Saul espera por 7 dias a vinda de Samuel para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que eles pudessem enfrentar os filisteus e ganhar. Mas a Bíblia vai dizer que passando os 7 dias, o povo começou a se espalhar. Saul ficou temeroso, o povo está se espalhando, isso não pode acontecer. Ele mesmo então decide sacrificar ao Senhor. Após o sacrifício de holocausto, a Bíblia vai dizer que Samuel chega e diz assim: Samuel, Saul, o que tu fizeste? Procedeste loucamente. Hoje o Senhor confirmaria o teu reinado, mas porque desobedeceste a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, hoje o Senhor te rejeita. Hoje o Senhor rejeita o teu reinado. Em outras palavras, Samuel estava dizendo: hoje o Senhor rejeita o teu ministério. A Bíblia vai dizer que isso com 1 ano de reinado. Saul governou durante 40 anos, 39 anos Saul governava, sem o Espírito do Senhor, sendo tolerado por Deus. A Bíblia vai dizer que Deus escolhe um homem chamado Davi, põe nele o seu Espírito e unge no seu lugar. Então o Senhor manda um espírito imundo da sua parte. Porque a Bíblia vai dizer que Deus disciplina quem ama e a quem lhe quer bem. Então o Senhor rejeita o ministério, rejeita o reinado, mas Deus não vai abrir mão da vida de Saul. Então Deus disciplina. Quando Saul, toda vez que o espírito imundo vinha sobre Saul e aquele espírito atormentava, causava nele depressão, tormento, aflição, os homens que estavam perto de Saul então falavam: olha, tem um homem de gentil presença que sabe tocar harpa muito bem. Saul, então manda chamar. É nesse momento em que Jessé pega um jumento,
coloca pão, coloca vinho e coloca cabrito. E manda Davi até Saul, um homem que precisava receber alívio. Tem homem e mulher aqui hoje que está precisando receber um alívio. A Bíblia está dizendo que Deus rejeita o reinado de Saul, mas a Bíblia também diz que Deus manda um homem cheio do Espírito Santo, com um jumento, um pão, um odre e um cabrito para lhe aliviar o espírito. Saul, todo aquele momento, estava sendo tolerado pelo Senhor. Porque no meio do ministério, ele perdeu a direção do que é servir a Deus. Ele se esqueceu que quando recebemos honra e notoriedade, era para cumprir um objetivo e um propósito em nome do Senhor. Quando Samuel se achega para Saul, depois dele ter oferecido o holocausto, Saul vai justificar o seu erro. E ele vai dizer assim: forçado pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. Samuel vai dizer: o Senhor não tem prazer em holocausto, em sacrifício, mas em ser obediente a Ele. Mais valor do que teu sacrifício e teu holocausto é tua obediência. De nada vale jejum e submonte se não é obediente. Sacrifício de tolo, porque sacrifício precisa estar debaixo da obediência para ser agradável. Se não é agradável, Deus não recebe. Saul estava sendo tolerado. A Bíblia vai dizer que em Isaías 5, Deus vai por intermédio de Isaías profetizar um cântico. E ele vai dizer: olha, eu peguei a minha vinha, eu limpei, eu tirei as pedras, coloquei num lugar fértil, e esperando que desse boas uvas, só deram uvas bravas. Sabe o que quer dizer uvas bravas? Existe uma planta da espécie das trepadeiras, que é aquela planta que vai subindo pelas árvores, que sobe pelos muros. É essa espécie de planta. Que ela dá um fruto parecido com a uva, pastor, mas não é uva. Ela dá um fruto que quando come é amargo. Bate no ventre, dá náusea, vômito e diarreia. É uma planta que quando chega na vegetação nativa, mata a vegetação nativa. Envenena gado, envenena ovelha e envenena o homem. É uma planta que parece que o fruto é bom, mas na verdade o fruto causa morte. Sabe o que Deus tem nos levantado e nos dito nesse tempo? Existem muitos no meio da minha igreja que parece que é vinha, que parece que dá fruto bom, mas quando você chega para comer do fruto, é fruto amargo que mata a gente, é fruto amargo que está matando muita gente na igreja. Temos nos alimentado de um alimento imundo, mas o Senhor vai te direcionar e te levará para um lugar onde terá pastos verdejantes. Deixa eu te dizer, do mesmo jeito que Deus tolerou Saul, Deus tolera esses também. Mas eu não quero ser tolerado, eu quero ser agradável. Quer ser agradável ao Senhor? Obedeça a sua palavra. Não queira ser tolerado, queira ser agradável. Parece que é vinha, parece que o fruto é bom, mas o fruto mata. Parece que é vinha, parece que o fruto é bom, mas o fruto envenena. Fica comendo desse fruto por muito tempo para você ver se não vai morrer espiritualmente.
Muita gente com cajado na mão, cuidando do que é de Deus, mas no lugar secreto profanando. Gênesis 49, versículo 1, 2 e 3, Jacó no leito de morte fala assim: Rubens, tu és o meu primogênito, o filho da minha força, o mais excelente, mas, porque subiste à minha cama, não será mais o excelente. Porque tem muita gente com cajado na mão, cuidando da ovelha do povo de Deus, achando que Deus não está vendo o que está fazendo no secreto. Naquele grande dia ele vai dizer: é uva boa, é uva ruim, eu te conheço. Saul estava nessa condição, rejeitado por Deus, tolerado por Deus, mas o Senhor também quer redimir os rejeitados. Provérbios 10, versículo 12 vai dizer: o ódio suscita a contenda, mas o amor cobre todos os pecados. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual somos redimidos e encontramos a remissão dos nossos pecados. Paulo também vai dizer que o nosso espírito testifica com o Espírito do Senhor que somos filhos de Deus, e se somos filhos, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Agora os rejeitados têm acesso àquilo que antes não tinha. Por quê? Porque o amor cobriu a multidão do meu e do teu pecado. Se há alguém aqui nesta noite na situação de Saul, ministério rejeitado, uvas bravas, tem uma palavra do Senhor para você: o amor dele cobre a multidão dos teus pecados, o amor dele redime os teus pecados, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que um jumento, quando Jacó profetiza a respeito de Judá, em Gênesis 49, versículo 11, ele está dizendo que o jumentinho seria amarrado à vide, e o filho da jumenta, a videira excelente. Jesus Cristo vai dizer, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 7, quando Jesus, uma semana antes da Páscoa, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, em que o rei messiânico deveria entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho, a Bíblia vai dizer que Jesus fala para os discípulos assim: vai na aldeia mais próxima e pega emprestado o jumentinho e a jumenta. A jumenta só é falada no Evangelho de Mateus, nos outros evangelhos não se fala da jumenta. E quando os discípulos trazem o jumentinho e a jumenta, Jesus se assenta no jumentinho, mas junto com o jumentinho vem a jumenta atrás. Capítulo 21, versículo 7. Cumprindo a profecia de Gênesis 49, 11. Por que jumento e não cavalo? O jumento, primeira coisa que talvez você não saiba, depois que o povo saiu do Egito, quando Deus mata todos os primogênitos do Egito, Deus diz assim: todo primogênito a partir de hoje será meu. E o filho do homem deverá ser redimido por um cordeiro, porque Deus não se satisfaz em sacrifício humano. Mas Deus diz mais. Diz que do jumento, o filho da jumenta, o jumentinho, também deveria ser redimido por um cordeiro, porque é animal impuro.
Deu para entender? Êxodo 13:13. Êxodo 34:20. Fala sobre isso. Êxodo 13:13. Colocou aí, Rafael? Para você não achar que eu estou te falando mentira. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com que, igreja? Cordeiro. E se não resgatares, cortei-lhes a cabeça, porque é animal imundo. Se não estiver redimido pelo cordeiro, não pode ser agradável recebido. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás, porque Deus não se agrada de sacrifício humano. Então o jumento era um animal que precisava ser redimido por um cordeiro. Um animal que era impuro, mas se redimido por um cordeiro aceitável. A Bíblia também vai nos dizer que quando Saul, os pais de Saul, o pai de Saul, ele perde as suas jumentas, porque as jumentas eram mais valiosas do que os jumentos, porque a jumenta é quem procria, então a jumenta ela é mais valiosa. E o jumento, como era um animal, tá, próprio para andar em montanhas e vales, porque a Palestina é uma terra de montanhas e vales. Antigamente não se usava camelo, antigamente só se usava o jumento. E cavalo só se usava em tempos de guerra, porque cavalo é símbolo de poder e glória. Cavalo só se usa em guerra, mas jumento se usa para carregar uma carga. Por que Jesus Cristo entra em Jerusalém em cima de um jumento? Porque Jesus Cristo, a primeira vez que ele entra em Jerusalém, uma semana antes da Páscoa, ele entra para aliviar fardo. Ele entra como remidor. Ele entra como o cordeiro enviado ao matadouro, como ovelha muda. Ele entra para aliviar o fardo. Ele entra para cobrir multidão de pecado. Ele entra para devolver dignidade ao homem. Ele entra para que o homem deixe de ser tolerável e passe a ser agradável a Deus. Você está dizendo que em todo o Antigo Testamento os homens e as mulheres de Deus eram tolerados? Eram. O que aplacava a ira de Deus eram os sacrifícios levíticos. Sacrificavam, a ira de Deus era aplacada. Porque os sacrifícios levíticos apontam para o sacrifício excelente. O cordeiro imaculado, o filho unigênito, o filho amado em que ele se compraz, foi crucificado para que nós fôssemos agradáveis. O que eu tenho para te dizer nessa noite é: não queira ser tolerado, queira ser agradável. A Bíblia vai dizer que Jesus entra em Jerusalém em cima de um jumentinho, o jumentinho está amarrado à jumenta. Jesus entra para aliviar o fardo. Jesus Cristo vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é leve. Jesus Cristo entra em Jerusalém para trocar de fardo contigo. Jesus Cristo entrou em Jerusalém para aliviar a tua alma tribulada. Jesus Cristo entrou em Jerusalém para que você pudesse ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ele entrou em cima de um jumentinho porque ele queria dizer: não é tempo ainda de vir em honra, glória em cima de um cavalo para guerrear. O tempo agora é de remir os pecados, porque eu preciso prover para mim um povo agradável. Agradável. Um jumento. Como quem diz: Saul, você foi rejeitado. Você perdeu a presença.
mas tem um cordeiro que foi imolado para que você fosse redimido. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. João vai dizer: vi os céus abertos e um cavalo branco, e o seu cavaleiro, seu nome é Fiel e Verdadeiro. A Bíblia continua a falar sobre esse cavaleiro e vai dizer: seus olhos são chama de fogo, seu manto cor de tinto, cor de sangue tinto. A Bíblia vai dizer que ele tem na sua cabeça vários diademas, que ele está com um cavalo branco e o exército dos céus o segue também no seu cavalo branco. E esse exército tem uma veste de linho finíssimo e branco. A Bíblia vai dizer que da sua boca ele desembanha uma espada e ele vem para vencer. Deixa eu te dizer, querido, ainda é tempo de usufruir do tempo da remissão, porque o tempo do julgamento é chegado. E quando ele voltar a Jerusalém em cima do seu cavalo branco, ele vem para guerrear e vencer. Ele vem para julgar segundo as obras dos homens que ficaram no tempo da tribulação, porque o exército que está com uma roupa de linho finíssimo e branca é a igreja que acabou de festejar as bodas do Cordeiro. Ela vem com ele, assim como ele prometeu: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono junto com meu Pai. Aleluia! Apocalipse capítulo 1. João tem uma visão semelhante. Vai dizer: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E esse semelhante ao Filho do Homem passeia entre os 7 castiçais, de 7 candeeiros, em outras versões, candeeiros de ouro. A Bíblia está dizendo para nós: esses 7 castiçais não somente representam as 7 igrejas da Ásia Menor, mas também representam tempos, eras da igreja. Eram 7 igrejas: igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. Cada uma dessas igrejas, Cristo se revela de uma maneira peculiar, conforme a necessidade da igreja. A igreja de Éfeso era a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva. A igreja de Esmirna era a igreja dos perseguidos, quando se intensificou a perseguição dos apóstolos. A igreja de Esmirna, Pérgamo, a igreja de Pérgamo é a igreja de Constantino, que é a igreja, quando Constantino fundou a igreja católica, tá? A igreja de Sardes é a igreja da reforma protestante. A igreja da Filadélfia é a igreja missionária. Tá entendendo? E a igreja de Laodiceia é a igreja apóstata. É uma igreja que vai viver no período da grande tribulação. O que eu quero te dizer com isso? A Bíblia está dizendo que Jesus passeia entre os candeeiros de ouro. Jesus está passeando pelas eras da igreja. Tempo de perseguição, estou aqui para te consolar. Tempo de levantar e construir, edificar, eu estou aqui para fortalecer tuas mãos. Tempo de ser atribulado, eu estou aqui para socorrer. Não sei qual é a era que você tem vivido, mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo passeia contigo nela.
Você não está sozinho. Jesus Cristo passeia contigo nela. Se é tempo de ser perseguido, o Senhor vai te consolar. Se é tempo de ser atribulado, o Senhor vai te aliviar. Se é tempo de edificar, Ele vai fortalecer as tuas mãos. Não sei qual é o tempo que você tem vivido, mas tenha certeza, Ele está passeando contigo. Mas atente para uma coisa: é candeeiro de ouro. Para que serve candeeiro? Qual é o propósito do candeeiro? Candeeiro, para ser útil, tem que ter azeite. Sem azeite não ilumina. E ele tem que ser feito de quê? De ouro. Ouro é um metal nobre, que não se corrompe, incorruptível. Jesus Cristo está dizendo: eu passei contigo, mas tem uma coisa, tem que ser incorruptível e ter azeite. Eu passeio contigo, mas só te peço uma coisa: seja um candeeiro de ouro, incorruptível e cheio de azeite, para cumprir o teu propósito, que é iluminar. A Bíblia vai dizer, 2 Samuel capítulo 9, Davi era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, assim como José. O que é ser um tipo de Cristo? Ser um tipo de Cristo é ser uma pessoa em que Deus decidiu no Antigo Testamento revelar as características de Jesus Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Como eu posso ter certeza? 2 Samuel capítulo 9. A Bíblia vai dizer, pai, mãe, preste atenção nisso aqui, que Davi está no seu trono, no palácio, junto com a sua família. E ele se lembra da aliança que tinha feito com Jonatas. Jonatas, filho de Saul, herdeiro do trono por direito. Mas em um momento da história de Jonatas com Davi, a Bíblia vai dizer que Jonatas tira sua capa e dá a Davi. Pega a sua espada e dá a Davi. Pega o seu cinto e dá a Davi. Como quem diz, eu te reconheço como o rei dos reis. Você está entendendo isso? A Bíblia vai dizer que Jonatas amava Davi como quem ama a própria alma. Jesus Cristo vai dizer, e este é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. E este é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jonatas faz uma aliança com Davi. E Jonatas diz, usa tu de misericórdia comigo. E isso está em vários capítulos, tá? De 1 Samuel. Depois você lê lá, que não tem como nós falarmos sobre todos esses capítulos. A Bíblia vai dizer que Davi está no trono. E ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas. E ele vai dizer, acaso não tem ninguém da descendência de Saul para que eu use, palavras de Davi, da bondade de Deus? Beneficência é bondade. E aí falam assim, tem um, Ziba, um ex-servo de Saul, fala assim, tem um, mas tem uma coisa, é aleijado de ambos os pés. Davi fala assim, manda trazer para mim. O nome dele é Mefibosete. Davi, manda trazer para mim, porque Deus não quer saber da condição que você está, Deus quer que você venha até Ele. As pessoas dizem, é aleijado de ambos os pés.
é caminho tortuoso, traz vergonha, traz dor, traz sofrimento, mas o rei está dizendo: traga para mim. Mefibosete, filho de quem? De Jonatas. Tem mãe e pai aqui hoje? Só você que é mãe e pai, levanta a tua mão, deixa eu te conhecer. Eu tenho uma palavra especial da parte de Deus para liberar para você nessa noite. Não se preocupe se teu filho ou tua filha está aleijado de ambos os pés. Está vivendo num caminho tortuoso. Vivendo num lugar chamado Lodebar. Lodebar vem do hebraico que significa sem pasto. Alguém que está sem pastor. Mas, porque eu estou liberando. Levanta a tua mão que eu estou liberando. Mas porque tu fizeste uma aliança com o rei usará de bondade para com a tua descendência, e ele será chamado à presença do rei. Só você, pai e mãe, que recebe, levanta a tua mão e aplauda o nome do Senhor. As pessoas dizem: filho desse aí é aleijado dos 2 pés, vive cercado de gente doente e miséria, anda como quem não tem pastor. Mas o rei se lembrou: é filho de alguém com quem eu fiz aliança. É filho de alguém que eu prometi que usaria de misericórdia com a descendência. Deixa eu te dizer, se preocupe em fazer aliança com o rei, que o rei se preocupe em mandar chamar. O que isso tem a ver com o jumento e a jumentinha? Aleijado de ambos os pés, vivendo num lugar sem pasto, sem pastor, sem alimento, sem direção, perdido no lamaçal do pecado, sendo humilhado, sendo rotulado como alguém que não vale nada. Mas a Bíblia vai dizer que o jumentinho, ele é redimido por um cordeiro. A Bíblia vai dizer: amarra o jumentinho e o filho da jumenta, falando de descendência, a videira excelente. Teus filhos podem estar perdidos, mas existe uma direção para você aqui hoje: amarra o jumentinho na videira excelente. Pode estar perdido, mas o Senhor manda te dizer: amarra a tua descendência na videira excelente. A Bíblia vai dizer que quando Davi manda chamar Mefibosete, ele se coloca, querido, Mefibosete se prostra e adora. Você ainda vai ver o teu filho se prostrando e adorando ao rei. Amarra a tua jumentinha na videira excelente. Como eu amarro ele, como eu amarro ela. Ora, intercede, dá bom testemunho. E eu vou te dar um conselho. Uma estratégia. Quando Saul estava sendo oprimido pelo espírito imundo, o que Davi fazia? Cheio do Espírito Santo, porque vazio não serve. Cheio do Espírito Santo, o que ele fazia? Porque o Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. Deixa eu te dar uma instrução. Quando teu filho ou tua filha estiver na rua bebendo, entra no quarto dele, liga um som de adoração e começa a adorar o Senhor no quarto dele, e declarando: eu ainda vou ver a minha geração se debruçando aos pés do rei. Eu ainda vou ver o meu filho, a minha filha diante do rei. Eu ainda vou ver o meu filho e a minha filha sendo pastoreado pelo bom pastor. Eu ainda vou ver o meu filho e a minha filha comendo um alimento excelente. Entra no quarto dele, entra no quarto dela e começa a profetizar no meio dos louvores, porque aonde há adoração, espírito imundo não fica. Aonde há a presença do Senhor, espírito imundo não fica. Quer ver o teu filho na presença?
Entra nesse quarto aí, meu filho, e começa a adorar o Senhor. Dedilha a tua harpa na unção. Dedilha a tua harpa na unção. Amarra o jumentinho na videira. Senhor, hoje eu vou sair daqui amarrando a minha descendência na videira. Saia daqui com essa convicção no teu coração. Não abre mão do teu filho, não. Porque por causa de ti, o Senhor vai ser bondoso com ele. Eu já vou terminar. Para encerrar, a Bíblia vai dizer que carregou de pão. Porque quem anda num lugar sem pasto, quando é recebido, precisa ser abastecido, alimentado. Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jessé manda Davi com a jumenta, ele está mandando para um homem que precisava ser aliviado na alma. Ele está mandando para um homem que tinha sido rejeitado. E ele manda remissão de pecados. Ele manda o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habitava em Davi. Ele manda pão, alimento, direção, para que ele nunca mais se perca. Ele manda vinho, um odre cheio de vinho, porque o homem que é oprimido e atribulado pelo inferno não tem alegria, não tem paz, mas com o Senhor Jesus encontramos a alegria plena. Tem pão, tem vinho para você nessa noite. Se você entrou aqui com a alma entristecida, receba do vinho do Senhor nessa noite. Tem pão, tem vinho, aleluia, aleluia, e tem cabrito. Provérbios 27, 26, os cordeiros serão para se vestires, falando de vida espiritual, ministério, e os bodes para o preço do campo. Se você ler o contexto, você vai perceber que Salomão está instruindo acerca de você cuidar do seu sustento. Ele está dizendo: o cordeiro, ele serve para te vestir. Vida espiritual, ministerial, vestido com a lã do cordeiro. Mas o bode, que é a mesma coisa que cabrito, porque o cabrito é o filhote do bode, ele é para comprar um campo, é para fazer negócio, é para você vender. O que ele está dizendo? Quando Davi é enviado, é enviado a Saul um cordeiro, é enviado a Saul um jumento, é enviado a Saul pão, é enviado a Saul vinho, e é enviado a Saul, por último, porque de todos é o menos importante, o cabrito. Do que fala o cabrito? O cabrito fala da sua relação com as tuas finanças. Deus também quer abençoar os teus negócios. Deus também cobriu com seu sangue as tuas finanças. Deixa eu te dar um conselho. Amarra o cabrito na videira também. Você pode se colocar de pé? Tinha jumento, tinha pão, tinha vinho. Perceba que nesse texto vemos Deus cuidando do passado. Porque Davi, tipo de Cristo, cordeiro, que foi enviado para nos redimir, amor que cobriu multidão de pecados, redime os nossos pecados, passado e também presente e futuro, porque somos pecadores. Mas entenda onde eu quero chegar. Tem pão, tem vinho e tem cabrito. Fala do presente, mas também fala do futuro.
Porque Deus manda você ter cuidado com os teus negócios para que no futuro você ainda tenha Ele, para você usufruir do que Ele está te dando. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro. Algumas versões dizem futuro. Para vos dar um futuro e uma esperança. Quando João vê aquele semelhante ao Filho do Homem, ele vai dizer: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que era, amor que cobriu a multidão dos meus pecados. Aquele que é, aquele que me dá pão e vinho, instrução para o meu presente. E aquele que há de vir, aquele que se preocupou com o cabrito. Teu futuro está zelado nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele que completou a boa obra. Teu passado está redimido. Não tem mais peso sobre a tua vida. Teu presente instruído e teu futuro zelado nas mãos do Senhor. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor e o glorifica nessa noite. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Conhece esse hino? Adore. Pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar. Pra quê? Pra seguir e conquistar. Renova o sol sobre mim para profetizar e pregar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha descendência. Não haverá algemas, não haverá nada que prenda. Em nome de Jesus, está amarrado. O jumentinho está amarrado na videira. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Nem as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que